Provocações, vê aí um novo quadro no programa Abril da Poesia, certo? A ideia é a gente trazer várias provocações de conceitos, ideias, loucuras, para a gente chegar na poesia, que esse é o nosso foco, certo? Então, simbora aqui comigo. Mas antes aqui um recado, pessoal, é muito importante que a gente use máscara, certo? Uma, duas, três, quatro. Qualquer máscara que você é importantíssimo, certo? Enquanto a vacina não chega, e a gente sabe que a vacina vai demorar um pouco. Então, pessoal, fique atento em relação a isso. Usem sempre máscara quando for sair, quando for para algum canto, certo? A máscara é fundamental para a gente se proteger e também para proteger a vida dos demais que está ao nosso redor, certo, pessoal? Então, fique atento em relação a isso. Usem máscara. Poxa, eu vou ter que visitar minha sogra hoje. Que droga, né? Mas espera aí, deixa eu ver. Ah, vou fazer uma pegadinha com ela. Isso mesmo. O pensar. O pensar. O que é que significa o pensar, Igor Serpa? Juarez, fala um pouquinho aí de algo. Quem? Descartes? O que é que Descartes falou? Descartes foi um famoso filósofo francês pertencente à abordagem racionalista na filosofia, né? Que se preocupava justamente com a dimensão da razão humana, né? E dos limites da razão e do conhecimento, né? Suas principais obras estão situadas no século XVII. Em 1637 temos o Discurso sobre o Método, em 1641 Meditações sobre a Filosofia Primeira, né? E Descartes é muito conhecido pelaquela famosa frase penso, logo existo. E que, na verdade, a única certeza para Descartes, para esse filósofo, era a questão da nossa existência a partir do pensamento. E aí, Descartes investigou muito sobre a questão da epistemologia, que justamente estuda sobre a natureza e os limites do conhecimento, né? E ele falava que todo conhecimento envolve uma relação com um desconhecido, com uma dúvida, né? Para você, de fato, tentar conhecer um objeto, você precisa duvidar da certeza de algo, né? Daquele objeto que ainda é desconhecido, né? Então a dúvida, de certa forma, ela é a principal motivação para você raciocinar sobre um determinado objeto que ainda é desconhecido, né? Então, em Discurso do Método e também em Meditações sobre a Filosofia Primeira, Descartes justamente ele discute sobre o problema da razão e dos limites do conhecimento humano, né? A gente pode perceber também que Descartes se interessou muito pelos estudos da matemática, né? Inclusive ele tem algumas teorias matemáticas em relação às suas obras, né? Então foi um dos maiores filósofos na era do racionalismo, né? E penso, hã? Logo existo, eu falei que penso e logo existo, apoio viu, ó ais ideia compaissa. Então, Descartes falou isso, penso logo existo. O que significa penso logo existo, Juarez? Repete aí comigo. Logo existo, Certo. eu falei que Penso e logo existo, apoio viu ó as ais ideias compaissa. Então vamos refletir um pouco sobre o pensar. Então, pensar. Eu posso pensar sobre muitas coisas, né? Posso pensar sobre 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Eu posso pensar que, enfim, eu dei um bolo a alguém. Eu posso pensar em nada. Sei lá, posso pensar em nada. O que é pensar em nada? Sei lá, um lugar vazio, totalmente branco, isso é nada. Não sei, né? Mas o pensar, eu acho que o pensamento ele é algo livre. Pensamento é algo que depende só da gente mesmo, né? Mas todo pensamento ele tem uma motivação, né? Talvez seja algum dos elementos do pensar, né? Você precisa ter um motivo, precisa ter um objeto para você pensar, algo que você olhe para aquele objeto e comece a raciocinar. Ah, o raciocínio. E o raciocínio depende de quê? O raciocínio depende de formulação de ideias. Raciocínio depende justamente de você deduzir sobre algo. O que é deduzir? Deduzir é você encontrar você
encontrar no seu juízo algo que dê sentido. Então, eu deduzo que hoje o tempo está meio ruim, então hoje talvez vá chover. Então, você está deduzindo com base na sua experiência da realidade. Então, veja bem, o pensamento de fato ele é algo que é livre, algo que depende só de você mesmo, né? Algo que depende do seu raciocínio ou de algo externo a você, de algo que te motiva a pensar, né? Um objeto, um fenômeno da natureza. E o pensamento depende também da dedução, aquilo que você deduz como algo verdadeiro, como algo possível, como uma possibilidade, né? Talvez o pensamento ele depende muito, de fato, da prática, da motivação e também do raciocínio, né? Então a gente vai refletir ao longo da história, ao longo da filosofia, o que significa o pensamento nas próximas videoaulas. Então fique atento em relação a essas provocações do abril da poesia. Simbora!